Ok. Tudo certinho? Tudo certo, pastor. Muito bom. Meus irmãos, eu agradeço a Deus o privilégio, a oportunidade de termos passado essa semana juntos, começado cada dia juntos. Obrigado à igreja e ao distrito central de Recife, pastor Luciano, irmão Carlos, toda a equipe que organiza e coordena os trabalhos da igreja, em particular a equipe do Ministério da Família. É um prazer, uma alegria podermos estar juntos. Que Deus continue nos abençoando e que a sua graça nos sustente. É assim que a vida vai indo, um dia de cada vez. A gente não tem nada mais, nada menos do que um único dia. Durante o dia, nós temos muitas tarefas a realizar, muitos compromissos a cumprir. As nossas responsabilidades requerem a nossa atenção. Mas o nosso principal objetivo de cada dia é nos prepararmos para o encontro com Jesus. E enquanto a gente se prepara para o encontro com Jesus, a gente vai realizando as outras tarefas. A gente cozinha, a gente limpa a casa, a gente dirige, a gente namora, a gente brinca, a gente compra, a gente vende, e assim vai indo a vida. Esse é o principal motivo pelo qual Deus nos desperta a cada dia. Aproveitarmos aquela oportunidade para a gente chegar mais perto do céu. Mas, para que a vida não fosse tão ociosa e para que a vida não fosse tão sem significado, então o Senhor nos dá as tarefas que precisamos realizar cada dia. Cada um cumprindo aquilo que escolheu cumprir durante o dia. Se a vida fosse ociosa, ela seria muito insalubre, sem significado. A gente viveria cada dia de uma maneira muito angustiante, pelo senso de inutilidade. Mas a oportunidade que Deus nos dá de realizarmos as tarefas que realizamos todos os dias, nos dá um senso de utilidade. E aí a gente tem a nossa estrutura mental, emocional, psíquica preservada. Esse senso de utilidade. Mas, enquanto nós fazemos todas essas tarefas que esse senso de utilidade nos permite fazer, a gente não pode esquecer que a nossa principal tarefa do dia é fortalecermos a nossa amizade com Jesus. E fortalecendo nossa amizade com Jesus, nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. E nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, irmos dia a dia alcançando aquela condição que nos permitirá chegar ao lar eterno e nele estar para sempre. Como o irmão Carlos mencionou, hoje é o penúltimo dia da semana, é o dia que a gente tem que dar conta dos nossos compromissos, mas também preparar o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa, a nossa família, para vivermos o Santo Sábado que daqui a pouquinho estará chegando a nós. O sábado é como um pedacinho da eternidade aqui na Terra, porque ele nos permite desfrutar e experimentar aquela alegria e satisfação que a gente vai experimentar e desfrutar no lar eterno, que é estarmos constantemente na presença do Senhor, do nosso Deus, dedicando nossas devoções, nossas atenções e nosso serviço inteiramente a Ele, descansando nele, nos refrigerando nele. Então, sábado é esse pedacinho da eternidade que a gente pode experimentar enquanto ainda estamos aqui nessa condição de pecado. E aí, desde já, eu desejo um sábado feliz, abençoado, de muita paz para todos nós.
Famílias que caminham para o céu têm muitas oportunidades de alegria, de felicidade, de contentamento, mas vez ou outra enfrentam dificuldades também. Jesus falou: no mundo tereis aflições, e não tem como ser diferente por enquanto, porque o pecado ainda marca sua presença aqui em nosso cotidiano. Mas ele está com os dias contados. Há um sol brilhando adiante. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. E esse sol, Cristo Jesus, mesmo diante das aflições, nos sustenta, nos ampara, nos acolhe, tem o seu coração e a sua atenção voltados para nós. E aí o nosso coração, a nossa atenção, quando estão voltados para Ele, podem descansar nos seus cuidados, no seu acolhimento, no seu abraço, na segurança que Ele nos oferece. E aí, mesmo diante das aflições, não precisamos ter um espírito abastecido pelo medo, mas, ao contrário, podemos ter um espírito, um coração, uma mente tranquila, descansando em paz, porque o Senhor Jesus nos dá essa paz. É muito importante e necessário que nós nos esforcemos e nos empenhemos para zelar pelo bem-estar da nossa família. De alguma maneira, é nossa tarefa, sejamos nós um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um avó, um tio, um primo, é nossa tarefa cuidarmos do bem-estar da nossa família. Mas hoje eu queria destacar a importância que nós precisamos ter de cuidarmos de nós mesmos. E cuidando de nós mesmos, é claro, estarmos numa plena e saudável condição para cuidarmos de nossas famílias. Nós somos incentivados pela Bíblia, pelo Espírito de profecia, a que nos interessemos sempre pelo próximo, que nós cuidemos do próximo, que nós tenhamos empenho em proporcionar ao próximo as melhores experiências de vida que o próximo puder ter. Entretanto, esse cuidado com o próximo não deve negligenciar o cuidado que precisamos ter conosco mesmos. Quando alguém viaja de avião, que senta lá na sua poltrona e se prepara para a viagem começar, assim que o avião começa a se deslocar, vem um funcionário, um comissário de bordo, uma comissária, e dá algumas informações de segurança para os passageiros. Uma das informações que esse comissário apresenta, ou essa comissária, é a seguinte: se houver despressurização na cabine, ou seja, se faltar oxigênio na cabine, máscaras cairão à sua frente. Pegue uma máscara, coloque em você mesmo. Depois que você colocar uma máscara em você, caso alguém que esteja ao seu lado precise de ajuda, ajude essa pessoa a colocar a sua máscara também. Às vezes uma criança, às vezes uma pessoa idosa, às vezes uma pessoa que está muito nervosa e não consegue ter esse cuidado de si mesmo. E acaba precisando da ajuda de alguém que está ali por perto. Mas a recomendação de segurança que o funcionário ou a funcionária nos dá é essa: primeiro, coloque a máscara em você e só depois coloque a máscara no outro. Por que essa recomendação? Que atitude de egoísmo, de egocentrismo é essa que a gente deve ter, de cuidar da gente primeiro? A gente sempre é incentivado a pensar no outro, a cuidar do outro, a nos sacrificarmos pelo outro, amar o próximo. Mas não podemos esquecer que a recomendação é:
amai ao próximo como a ti mesmo. Precisamos devotar atenção, amor e cuidado ao próximo. Mas esse amor, essa atenção e cuidado é uma reverberação da atenção, do amor e do cuidado que nós temos para conosco mesmos primeiro. Então, a atitude de cuidarmos de nós mesmos não é uma atitude de egoísmo ou egocentrismo. Nessa ilustração do avião que eu usei, a recomendação da gente colocar a máscara em nós primeiro e depois colocar no outro é porque quando nós colocamos a máscara em nós, nós estaremos em condição de ajudar o outro, sem que a gente mesmo corra riscos e sem que a gente provoque risco no outro. Se eu vou ajudar alguém que está precisando da máscara antes de eu colocá-la em mim, eu posso gastar um tempo fora do tempo de segurança e eu não conseguir colocar a máscara na outra pessoa e me prejudicar, desmaiar pela falta de oxigênio e, quem sabe, até morrer, porque eu não estou com oxigênio suficiente para me manter e, em me mantendo, poder cuidar de quem está perto de mim. Então, quando nas orientações de segurança somos recomendados a cuidar primeiro de nós mesmos, não é numa questão de egocentrismo ou egoísmo. É no seguinte sentido: se eu cuido de mim, eu estarei melhor preparado para cuidar de quem precisa de mim. Eu estarei melhor preparado para servir a Deus e para atender às necessidades do meu próximo. Pensando na família, se eu cuido de mim, eu estarei em melhores condições de cuidar da minha família. Eu estarei em melhores condições de cuidar das pessoas da minha família. Seja nos momentos de alegria, de bonança e, principalmente, seja nos momentos de turbulência ou de aflições. Há uma declaração da irmã White no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Nessa declaração, ela diz o seguinte: é nossa tarefa cooperar com Deus no cuidado da nossa saúde do corpo e no cuidado da nossa saúde da mente. Deus se comprometeu a manter o ser humano saudável, desde que o ser humano coopere com ele. Então, há uma orientação celestial no sentido de que nós cuidemos de nós mesmos. Claro, é Deus quem cuida de nós. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz o seguinte: todas as bênçãos vêm do Pai das luzes. Tudo que ocorre de bom em nossa vida vem de Deus. Entretanto, tudo que vem de Deus só terá efeito sobre nossa vida se nós cooperarmos com Ele. E nessa declaração da senhora White, uma das cooperações que nós podemos fazer com Deus é cuidarmos de nós mesmos. Cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa mente, cuidarmos das nossas emoções. A Bíblia tem um conselho muito parecido. A Bíblia diz assim: tem cuidado de ti mesmo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Tenha cuidado de ti mesmo. Quem escreveu este conselho foi o apóstolo Paulo. E Paulo escreveu esse conselho para Timóteo, que era seu ajudante na pregação do evangelho. Nesse slide, depois da frase que está escrita aí, tem uma reticências.
é porque o verso não tem apenas essa frase. O verso continua dizendo assim: tem cuidado de ti mesmo e também cuida da sã doutrina. Por que o apóstolo Paulo não deu esse conselho a Timóteo de uma maneira invertida? Por que Paulo não disse primeiro, Timóteo, cuide da sã doutrina e depois cuide de você mesmo também, não se esqueça de você? Por que Paulo não deu o conselho nessa ordem? Por que Paulo deu o conselho do modo como está escrito? Primeiro recomendou que Timóteo cuidasse dele mesmo e depois cuidasse da doutrina, da pregação do evangelho, de servir a Deus, de atender o próximo. Por uma simples razão. Se Timóteo não cuidasse de si mesmo, ele perderia sua condição saudável para servir a Deus, para pregar o evangelho e para atender o próximo. Entretanto, se Timóteo cuidasse dele mesmo, mantendo em si uma condição saudável, então ele estaria muito bem preparado para servir a Deus, para pregar o evangelho e para atender o próximo. Então, esse é um conselho bíblico, esse é um conselho divino. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Voltando às declarações da irmã White, há uma outra declaração dela que aparece no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Ela diz o seguinte: o nosso primeiro dever para com Deus e nosso semelhante é cuidarmos de nós mesmos. Olha que interessante essa recomendação que ela nos dá. Precisamos servir a Deus, precisamos cumprir nossas responsabilidades, precisamos servir ao próximo, precisamos cuidar de nossa família. Mas antes de fazermos tudo isso, a nossa primeira responsabilidade é cuidarmos de nós mesmos. E aí eu volto a dizer, não é um conselho para que alimentemos uma atitude egoísta ou egocêntrica. A ideia não é essa. A ideia é a seguinte: se nós cuidamos de nós mesmos, estaremos melhores preparados e melhores capacitados em condição saudável de servir a Deus, de servir ao próximo, de cuidar de nossa família. Então vem a pergunta: como é que nós podemos cuidar de nós mesmos? Eu gostaria de apresentar na nossa reflexão de hoje 3 sugestões práticas. Como é que nós podemos cuidar de nós mesmos? Conforme a Bíblia nos recomenda, conforme o Espírito de profecia nos recomenda, para então, assim, estarmos bem preparados para servir a Deus, para servir ao próximo e para cuidar da nossa própria família também. Primeira sugestão prática. Mateus capítulo 5, verso 4. Vamos dar uma olhada no que diz essa recomendação bíblica? Mateus capítulo 5, verso 4. O capítulo 5 de Mateus registra o discurso que Jesus fez, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Aqui, ao longo de todo esse discurso, Jesus dá uma série de sugestões práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. No verso 4 do capítulo 5 de Mateus, está registrada a seguinte declaração de Jesus: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A primeira sugestão prática que eu gostaria de deixar para que nós cuidássemos de nós mesmos e, desse modo, estejamos preparados para servir a Deus, servir ao próximo e cuidar da nossa família é chorar. Chore. A vida
nos traz muitas oportunidades para sorrirmos, mas algumas vezes, na nossa jornada de vida, nós precisamos chorar. E nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que choraram. Quando a Bíblia conta a história de Davi e Jonatas e relata o momento em que esses dois amigos precisaram se despedir e para nunca mais se verem, nunca mais se encontrarem, e foi isso que aconteceu, porque Jonatas morreu logo em seguida, a Bíblia conta que naquele momento de despedida, Davi e Jonatas choraram intensamente. Quando a gente lê a história de Esaú e Jacó, Jacó traiu seu irmão Esaú, traiu o seu pai e recebeu a bênção que o pai iria dar a Esaú através de um engano que ele e sua mãe arquitetaram. A Bíblia conta que Esaú ficou com tanta raiva de Jacó que quis matá-lo, e para não morrer, Jacó fugiu. E Jacó ficou 20 anos sem ver o seu irmão novamente. Até que um dia Deus chegou para Jacó e disse: Jacó, volta para a terra dos teus pais. Só que o seu pai já era morto, sua mãe já era morta, apenas seu irmão era vivo. E a última vez que ele havia visto o seu irmão, o desejo do seu irmão era matá-lo. E ele estava bem, estava casado, tinha filhos, estava rico, morando com seu sogro. E Deus disse: Jacó, volta lá para se encontrar com seu irmão. E Jacó, sem entender muito bem, atendeu a ordem de Deus e voltou para se encontrar com Esaú. Só que quando ele se encontrou com Esaú, ao invés de uma face alimentada pelo ódio e pela raiva, e ao invés do desejo de matá-lo, o que Jacó encontrou foi um irmão que havia lhe perdoado e que correu ao seu encontro, lhe deu um abraço, e a Bíblia diz que eles choraram intensamente. E assim, com tantos outros, até mesmo com Jesus. A Bíblia conta que quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e viu aquela multidão de incrédulos que o acompanhava para ver o que ia acontecer, Jesus chorou. No outro momento, quando Jesus estava vindo para Jerusalém, enquanto ele descia pelo caminho montanhoso para entrar na cidade, lá de cima, ele contemplou aquela cidade. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis lhe acolher como uma galinha acolhe os seus pintinhos, mas tu não me recebestes. E Jesus chorou pela dor que sentia de ser rejeitado por Jerusalém e de conhecer o destino de Jerusalém. Até mesmo Jesus chorou. E é por saber a importância do choro que Jesus nos dá o conselho: chore, porque quem chora é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz. Como é que pode ser feliz alguém que está chorando? Porque quando a gente pensa no choro, a gente pensa naquela condição fisiológica que é uma reação a uma angústia, a uma dor, a uma emoção intensa que toma conta da gente. E geralmente isso acontece no momento de dor, no momento de tristeza, numa circunstância em que algo ruim está acontecendo. Ou então quando a gente se lembra de algo ruim que aconteceu. Como é que Jesus pode dizer que é feliz alguém que chora? Então, a gente lê o final da declaração de Jesus. No término dessa declaração, Jesus diz assim: bem-aventurado é o que chora, porque será consolado. Jesus não está sendo inconsequente. Jesus não está faltando com a lógica. Jesus está sendo bem consequente. Jesus está sendo bastante lógico.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem chora recebe o consolo. E como resultado do consolo, vem a felicidade. Mas o consolo não vem se o choro não é derramado. E se o consolo não vem, a felicidade fica faltando. Como é que o choro pode trazer consolo ao nosso coração, à nossa mente, nos ajudar a termos paz? Como é que o choro pode ser um cuidado de nós mesmos? Ao longo de nossa vida, desde quando a gente nasce, nós passamos por uma quantidade enorme de experiências. Na verdade, cada minuto de nossa vida é uma experiência única que estamos vivendo. Quando nós vivemos experiências saudáveis, agradáveis, que nos são boas, então nosso coração, nosso ser, se enche de emoções agradáveis. Alegria, contentamento, satisfação, prazer e assim por diante. Entretanto, nem sempre a vida nos oferece momentos agradáveis. No mundo tereis aflições. Quando vivemos momentos de aflição, momentos de dificuldade, de lutas intensas, então, geralmente somos marcados por emoções que nos maltratam. É uma tristeza, é uma angústia, é uma decepção, é uma raiva que a gente sente, um ódio, uma amargura. E essas emoções, elas nos deixam marcas que nem sempre são agradáveis. O que acontece é que à medida que o tempo vai passando, essas emoções vão ficando guardadas dentro de nós. Freud, que estudou intensamente a condição psíquica e emocional do ser humano, disse que esses traumas acabam deixando um registro que, com o passar do tempo, vão provocar em nós reações e emoções que nem sempre fazem bem a nós. O que a gente precisa fazer, então? Precisamos usar uma válvula de escape. Pense numa panela que é colocada no fogo. Você vai lá no fogão, coloca a panela no fogão e o fogo começa a esquentar aquela panela. Ela está fechada, ela está tampada. E daqui a algum momento, você ouve um barulho. Que barulho é esse? É o barulho da pressão sendo escapulida pela válvula. É que à medida que a panela vai sendo esquentada pelo fogo, vai se formando uma pressão dentro dela. E essa panela precisa de uma válvula de escape, porque se essa válvula de escape não permitir que saia a pressão que está sendo formada dentro dela, essa panela corre o risco de estourar. Então, a válvula que tem na tampa permite que a pressão saia e nenhum acidente aconteça, de maneira que a panela continue ali, sem estourar. O que acontece conosco é que essas emoções desagradáveis vão se acumulando em nossa estrutura psíquica. E com o passar do tempo, essa carga emocional começa a provocar uma pressão dentro de nós. E ela precisa escapulir. Se nós não usamos uma válvula de escape, essas emoções vão encontrar o seu caminho de saída e geralmente é o nosso corpo. Daí acontecer aquilo que nós chamamos de doença psicossomática. É uma pessoa que tem um ataque cardíaco, mas não tem nenhum problema no seu coração, suas veias são perfeitas, suas artérias estão puras,
mas a pessoa tem um ataque do coração. Os médicos examinam, não descobrem nada, mas ela teve um ataque do coração. É uma reação psicossomática. Às vezes é uma úlcera gástrica. A pessoa cuida da sua alimentação, ela não come carne, ela não usa açúcar, ela não bebe refrigerante, ela bebe água normalmente, ela toma açúcar, ela come fruta, ela come verdura, e de repente aparece uma úlcera gástrica. Por quê? O seu corpo é perfeito? A sua alimentação é perfeita? Por quê? É uma reação psicossomática, ou seja, é a fuga que a emoção está buscando. A pessoa toma sol todo dia, se alimenta bem da vitamina D e de repente começam a aparecer manchas na sua pele. Por que aparecem essas manchas? O seu corpo é perfeito, não lhe falta nenhuma vitamina, não lhe falta nenhum mineral, seus hormônios estão todos equilibrados. Mas por que aparecem essas manchas na pele? Reação psicossomática. Emoções que estão acumuladas lá dentro, que estão buscando um caminho de escape. Como evitar que tenhamos reações psicossomáticas? Usando válvulas de escape. E Jesus nos deu um conselho. Chore. Porque o choro é uma reação fisiológica de catarse. Você já viveu uma emoção intensa que lhe angustiou bastante e que por conta dessa emoção você acabou chorando? Qual é a sensação que você sente depois desse choro? Não dá aquela sensação de alívio, de que uma carga que estava lá dentro de você foi jogada para fora e de que agora você tem aquele vazio aliviador lá dentro? Até o seu corpo assim dá uma aliviada. Então Jesus dizia: bem-aventurado é o que chora, porque será consolado. Queridos amigos, queridos irmãos, uma forma de nós cuidarmos de nós mesmos, uma atitude prática, é nós chorarmos. Mas, Merlington, tem pessoas que não têm facilidade em chorar. É verdade. Nem todo mundo libera lágrimas tão facilmente. Tem pessoas que, por mais se esforcem, ficam ali amarradas, amarguradas, aquele nó aqui na garganta, mas o choro não sai. O que fazer? Bem, muitos não choram porque têm vergonha. Tem vergonha de estar diante de outra pessoa e que essa pessoa lhe veja chorando. Se você tem vergonha, procure um lugar isolado, procure um lugar sozinho e de vez em quando permita que saia alguma lágrima pelos seus olhos. Como é que você pode fazer isso? Coloque uma música que toque suas emoções. Pode ser um hino que fale do céu, pode ser um hino que fale da volta de Jesus. Pode ser uma música popular mesmo. Existem algumas músicas populares que são boas, são saudáveis. Tem muita coisa que não presta. Dessas daí a gente fica longe. Mas tem muita coisa boa. Algumas músicas de cunho caipira, por exemplo, sertanejo, que contam histórias. Por exemplo, tem um cantor chamado Sérgio Reis, que canta a história de um filho adotivo. E o pai fica doente e ele está lá no hospital e nenhum filho vai visitar. Até que um dia ele recebe a visita de um filho que fica cuidando dele, que é o filho adotivo. Então é uma história bonita, uma história emocionante, que toca o nosso coração. Tem uma outra música caipira chamada Coro de Boi, se não me engano, que é a história de um filho que manda o pai embora porque o pai ficou velho e começa a dar muito trabalho. E aí, então, existem algumas músicas que são bonitas, que tocam o nosso coração, como muitos hinos também bonitos que tocam o nosso coração. Então, sente no sofá da sua casa,
Ouça essa música, deixa que ela toque o seu coração. Permita que a sensibilidade se manifeste. Não trave a vontade de chorar na sua garganta. Deixe que ela saia. E se você tem vergonha que outras pessoas lhe vejam fazendo isso, então procure um lugar isolado em um momento. Um filme, pegue um filme. Há muitos filmes que contam histórias bonitas de pessoas que às vezes foram injustiçadas, que sofreram. E essas histórias sensibilizam o nosso coração. Permita que a lágrima caia de seus olhos. A nossa tendência, às vezes, é prender, é apertar o olho para a lágrima não sair. Não, deixa que ela saia, deixa que ela role. Nem que seja um pouquinho só que for. Depois vai ali na pia, lave o rosto com uma água fria e chore. É um conselho bíblico. É um conselho de Jesus. Bem-aventurado é aquele que chora. Você pode abrir a Bíblia e ler histórias emocionantes. Por exemplo, você lê a história de José, que foi traído pelos seus irmãos, que foi vendido. Depois ele perdoou, ele abraçou seus irmãos. A Bíblia diz que quando eles se abraçaram, eles choraram, aliviando as emoções que carregaram durante anos. Os irmãos, as emoções da culpa. José, a emoção do desprezo, do descaso, da amargura. E eles choraram. Então, leia a história de José, leia a história de Davi, leia a história de Esté, leia a história de Jesus, que são histórias que tocam as nossas emoções, que tocam as nossas sensibilidades e que preparam o nosso organismo para derramar lágrimas. Então, encontre recursos que toquem a sua sensibilidade e permita que uma gota que seja saia de dentro dos seus olhos. Agora, se você não consegue, por mais que faça tudo isso, chorar derramando lágrimas pelos seus olhos, existe uma outra maneira de chorar. A outra maneira de chorar é pela boca. E como é que a gente chora pela boca? Falando. Encontre uma pessoa de confiança com quem você possa conversar e falar das suas emoções, das suas tristezas, das suas agruras, das suas decepções. Mas não faça isso com qualquer pessoa. É preciso ser uma pessoa de confiança. É preciso ser uma pessoa ética, que guarde para si aquilo que ela ouviu de você. É preciso ser uma pessoa que entenda o que você está falando, que não faça julgamentos. Não é aquela pessoa que quando você conta o que está sentindo, a pessoa diz assim: ah, isso é bobeira, deixa isso para lá. Não se quente com isso, não. Não. Não é esse tipo de pessoa. Porque nada que a gente sente é bobeira. Talvez seja uma bobeira para o outro, mas para aquele que está sentindo aquilo que está sentindo, aquilo não é nenhuma bobeira, aquilo é sério. Aquilo lhe amargura, aquilo lhe faz sofrer, aquilo não é bobeira. Então, não encontre qualquer pessoa. Encontre uma pessoa que seja de confiança, uma pessoa que seja ética e uma pessoa que não faça julgamentos daquilo que você está sentindo e falando, mas uma pessoa que lhe acolha, que lhe entenda, que lhe abrace e, quem sabe, chore com você. E não é qualquer pessoa que tem essas características. A qualquer pessoa, a gente conversa sobre o sol. Olha, o sol está brilhando hoje. Olha, o dia está chovendo hoje. A qualquer pessoa, você fala de um passeio que fez para a praia, de uma viagem, de um aniversário que foi comemorado. Para qualquer pessoa, você fala do seu trabalho, você fala... Agora, das suas emoções, isso você não fala para qualquer pessoa. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir o seu coração.
E muitas vezes a gente sofre e guarda essas emoções lá dentro da gente, travando-as, porque a gente não consegue ter essa pessoa de confiança. Tem um livro fininho que você pode encontrar, inclusive na internet, intitulado assim: Por que eu tenho medo de lhe dizer quem sou? Por que eu tenho medo de lhe dizer quem sou? Em algum momento, procure esse livro, dê uma olhada nele. Por que a gente tem medo de ser quem nós somos diante das outras pessoas? Por que a gente tem medo de ser quem nós somos diante daqueles que estão ao nosso lado? Por que a gente tem medo de revelar as nossas emoções para as outras pessoas? Por que a gente tem que sentir esse medo quando a Bíblia diz que a gente não precisa sentir medo, a gente precisa sentir paz? Mas por que muitas vezes a gente sente medo de sermos quem nós somos de verdade? Porque as pessoas fazem gozação da gente, porque as pessoas fazem brincadeiras com as nossas emoções, porque as pessoas ouvem o que nós relatamos e daqui a pouco já contam para outros. E a gente não consegue confiar e abrir o nosso coração. Ore a Deus pedindo que Ele lhe permita encontrar uma pessoa que seja da sua confiança. O pastor, um ancião, um amigo. E se de tudo você não conseguir encontrar, quem sabe você pode encontrar um profissional. Há muitos profissionais bons que podem nos ajudar, da área da psicologia, por exemplo, que são profissionais preparados para nos ouvir e cuidar de nós, sem fazer julgamento, sem serem antiéticos. Agora, tome cuidado mesmo com os profissionais. Se você em algum momento precisar encontrar um profissional dessa característica, procure um que lhe respeite, que respeite a sua cosmovisão, que respeite a sua maneira de ver a vida. Porque, infelizmente, mesmo dentre os profissionais, há muitos que nem sempre nos tratam da maneira adequada e ética que deveriam nos tratar. Mas essa é uma outra maneira que nós temos para extravasar as nossas emoções. Chorando através da boca, das palavras, da fala. Então, queridos amigos, o apóstolo Paulo deu um conselho para Timóteo que serve para nós. E o conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo foi: Timóteo, cuide de você. E uma das maneiras que nós temos de cuidarmos de nós mesmos foi dita por Jesus: chore, porque bem-aventurado é aquele que chora, porque quem chora será consolado. A outra atitude prática para nós cuidarmos de nós mesmos, e agora eu vou ser um pouco mais rápido, porque o nosso tempo já foi embora, me perdoem, mas eu vou apenas mencionar, não vou fazer comentários, mas a outra maneira que nós temos de cuidarmos de nós mesmos está lá no livro de Provérbios. Provérbios, vamos dar uma olhada nele. Provérbios capítulo 15, verso 13. Provérbios capítulo 15, verso 13. Provérbios capítulo 15, verso 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a presença da tristeza no coração, o espírito fica abatido. Se por um lado a Bíblia nos aconselha a chorar, por outro lado, a Bíblia nos aconselha a sermos alegres. Então, a outra atitude prática para nós cuidarmos de nós mesmos é: mantenha a alegria presente na sua vida. Nós cristãos
somos taxados de sermos pessoas que não são alegres. Nós cristãos somos taxados de sermos pessoas sorumbáticas, abatidas, o tempo todo acabrunhadas e só se lamentando com as coisas da vida. E rejeitando e negando qualquer experiência que possa dar alegria. Mas essa não é a característica de um verdadeiro cristão. Quando Davi fez a sua oração, que está registrada no Salmo 51, confessando o seu pecado e pedindo perdão a Deus, Davi disse assim no final da sua oração, Salmo 51, verso 12, Senhor, coloque em mim a alegria da tua salvação. O que você pode colocar na sua vida que lhe dê alegria no seu dia a dia? Então, encontre momentos no dia a dia de sua vida que lhe traga alegria, que lhe traga satisfação, que lhe traga contentamento, mesmo enfrentando aflições, mesmo diante das aflições. Certa vez, Ellen White estava na Europa e ela recebeu a carta de uma senhora que vivia muito triste o tempo todo. E aquela senhora perguntou para Ellen White, o que é que eu posso fazer para ser alegre? A minha vida é tão triste, a minha vida é tão acabrunhada, eu vivo numa lamúria constante, o que é que eu faço? E a irmã White não sabia o que responder para aquela senhora, não a conhecia. Então, uma noite, ela teve um sonho, e nesse sonho ela se viu caminhando numa bela plantação de rosas, e junto com ela estava essa mulher. E nesse sonho, Ellen White estava se deliciando com todas as rosas que estavam naquela plantação. Rosas amarelas, rosas brancas, rosas vermelhas, rosas de todas as cores. E aquele odor agradável, aquele cheiro agradável. E num determinado momento, quando a irmã White estava vivendo a alegria daquele momento, aquela senhora se aproximou dela e disse assim, irmã White, a senhora observou quantos espinhos tem nessa plantação? A irmã White acordou e escreveu uma carta para a irmã e disse assim, minha irmã, Deus me mostrou porque há tanta tristeza, amargura e lamúria na sua vida. A senhora passa muito tempo olhando para as dificuldades da vida e não aproveita as alegrias que a vida oferece. Deixe de olhar para os espinhos e olhe para as rosas da sua vida. Negar os espinhos não foi o conselho que a irmã White deu para aquela mulher. A irmã White não disse para a mulher, negue a existência dos espinhos. Não foi isso. O que a irmã White aconselhou foi, olhe menos para os espinhos e olhe mais para as rosas. Quando você gasta mais tempo olhando para as coisas boas da vida, o seu coração se enche de ânimo, o seu coração se enche de esperança, o seu coração se enche de certezas, o seu coração se enche de felicidade e alegria. Porque apesar dos espinhos, há felicidade na vida. E não nos esqueçamos que a Bíblia diz, fazendo uma ilustração, que Jesus é a rosa de Saron. Quando a gente olha mais para as rosas da vida, para as alegrias da vida, para as felicidades da vida, nós estamos olhando mais para Jesus, porque Jesus é a rosa de Saron. Enquanto o pecado representam os espinhos da vida, Jesus é a rosa de Saron. Então, o conselho bíblico é, vamos gastar menos tempo olhando para o pecado, vamos gastar menos tempo olhando para aquilo que o pecado provoca, vamos passar menos tempo olhando para os espinhos
e vamos passar mais tempo olhando para Jesus, vamos passar mais tempo olhando para a Rosa, vamos passar mais tempo pensando e promovendo alegrias em nossa vida. Porque a Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto bonito, formoso. E, por fim, a terceira atitude prática é: preservemos nossa confiança em Jesus. E aí eu termino lendo o verso que está lá no livro de Joel. Joel, capítulo 2. Enquanto você encontra o livro de Joel e o capítulo 2, alguma pessoa perguntou qual foi o título do livro que eu mencionei há pouco. Por que eu tenho medo de lhe dizer quem sou? Eu não sei se é esse o livro que a pessoa está perguntando, possa ser que seja, mas se for, o título do livro é esse: Por que eu tenho medo de lhe dizer quem sou? E a história dessa irmã que eu acabei de contar, você pode ler no livro Caminho a Cristo. É o último capítulo do livro. Eu recomendo que você leia o capítulo inteiro. Caminho a Cristo. Último capítulo. Tá certo? E a terceira recomendação prática está aqui no livro de Joel, capítulo 2. A história de Joel é curta. O povo estava vivendo uma aflição. Uma peste havia tomado conta da geografia do povo de Deus. Uma peste de gafanhotos. Diversos tipos de gafanhotos. Arrasou com a terra. Acabou com a comida da terra. Mas aí, Joel ora a Deus. E o conselho que Deus dá está aqui no verso de número 21. Joel, capítulo 2, verso 21. O conselho de Deus é: não tenha medo, ó terra. Antes, alegra o teu coração e regozija-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenha medo, ó João. Não tenha medo, ó Teresa. Não tenha medo, ó Elias. Não tenha medo, ó Marcelo. Não tenha medo, ó Joana. Não tenha medo, ó Luciano. Não tenha medo, ó Dominique. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor faz grandes coisas. E a maior de todas as coisas que o Senhor faz por nós é prometer que um dia Ele virá para nos buscar e nos levar para o lar eterno. Mesmo que a gente tenha que encarar a pior das aflições, como a morte, por exemplo, não tenha medo, ó terra, porque o Senhor faz grandes coisas. Então, irmãos, a terceira atitude prática para nós cuidarmos de nós mesmos é alimentar em nosso coração a convicção de que Deus cuida de nós, de que Deus faz grandes coisas por nós e de que não há um instante que seja que estejamos sozinhos e abandonados. Mesmo que a morte bata na porta do nosso coração, não tenha medo, mas preserve a convicção de que Deus faz grandes coisas por nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a satisfação de sabermos que, ao cuidarmos de nós mesmos, estaremos contribuindo por todo e para todo aquele cuidado que o céu deseja fazer em nosso favor. Que Deus nos ajude a cooperarmos com Ele, para que nós cuidemos de nós mesmos. E cuidando de nós mesmos, estejamos prontos e capacitados para servirmos a Ele, para servirmos ao próximo
e para cuidarmos de nossa própria família também. Pastor Luciano, irmão Carlos. Pastor Mérito, querido, pode fazer a oração agora. Querido Deus, louvado sejas pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos Tua Palavra e encontrarmos em Tua Palavra todas as orientações que precisamos para cada aspecto da nossa vida, para a nossa condição cognitiva, para a nossa dimensão emocional, para a nossa dimensão física, para a nossa dimensão espiritual, para a nossa dimensão relacional, para a nossa vida em família. Que o Senhor continue nos ensinando sempre quanto nós temos a aprender cada dia. Que cada dia seja uma oportunidade de continuarmos crescendo. Hoje, nós vimos um aspecto de como a gente pode continuar crescendo, e é cuidando de nós mesmos. Que o Senhor nos dê a sabedoria de cuidarmos de nós mesmos. E então, cuidando de nós mesmos, estarmos prontos para te servir, para servir ao próximo e para servir a nossa família. Nos dê um dia agradável, Senhor. Supra as nossas necessidades. Nos atenda em nossas aflições. Mas, acima de tudo, nos alimenta com alegria, com felicidade, com a convicção de que o Senhor está cuidando de nós o tempo todo, em cada uma das circunstâncias que vivemos. E, finalmente, quando o sábado chegar, nos dê um dia muito feliz em Tua presença. Que Tuas bênçãos continuem sobre o pastor Luciano, sua família e o trabalho ministerial que eles realizam. Que Tuas bênçãos continuem sobre o irmão Carlos, sua família, sua equipe do Ministério da Família. Que Suas bênçãos continuem sobre cada pessoa, sobre cada família presente nesse momento que estamos tendo agora. Que em todo o tempo tenhamos a certeza de que Tuas bênçãos estão sobre nós. Nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pelo prazer de ter estado com você ao longo dessa semana. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade e, quem sabe, em algum momento desse a gente se encontra presencialmente. Mas, acima de tudo, pela graça de Deus, muito breve, a gente se encontra lá no céu. Um abraço, felicidades, que Deus lhe abençoe. Pastor Luciano e irmão Carlos.